O Grêmio decide sua vida na Libertadores da América nessa terça-feira. Será que o Renato vai voltar com aquele esquema de três zagueiros? O tricolor gaúcho tem a vantagem do empate no Maracanã. Isso pode acontecer, até porque vai ter aí o retorno do Kahneman e mesmo sem o Rodrigo Eli, tem peças para formar aquele esquema. Mas e aí como é que fica o ataque? Né? Será que ele vai realmente voltar para esse sistema que a gente até já trabalhava como abolido no time do Grêmio, que não é o preferido do Renato? A gente vai falar sobre isso, sobre a lista de relacionados, quem ficou fora. Duqueiroz e PP não viajaram. E Gustavo Nunes, esse sim, esse está com a delegação, mesmo tendo negociação com o futebol inglês. Isso tudo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, não esquece de te inscrever, deixa o teu like aqui no vídeo, também deixa os teus comentários e se não for inscrito no canal, te inscreve e ativa as notificações, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdo por aqui. Bom, o Grêmio decide a sua vida nas oitavas de final da Libertadores da América nesta terça-feira às 7 horas da noite, jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o Renato pode voltar com o esquema de três zagueiros. Isso porque ele tem a vantagem. O Grêmio venceu a partida de ida por 2-1 de virada no Couto Pereira. E aquele esquema com três zagueiros ele vinha garantindo uma consistência defensiva para o Grêmio. O Grêmio tinha parado de sofrer gols ou pelo menos tomado menos gols na partida que atuou daquela forma e até levando algum perigo aos adversários ofensivamente com um sistema sem centroavante. Mas dessa vez, será que ele vai colocar um centroavante mesmo com o esquema de três zagueiros? Vai no 4-2-3-1, que é o esquema preferido? Isso fica muito nebuloso, ainda não se sabe o que ele vai fazer. Tem mais um treino no Rio de Janeiro, enquanto a gente grava esse vídeo, né, ele ainda vai ter um treino para definir essas questões. Mas a gente já pode projetar um pouco do que vai acontecer. Antes disso, né, vamos falar sobre a lista de relacionados. O Renato Portaluppi levou 26 atletas para o Rio de Janeiro. Fora dessa lista, por exemplo, o Rodrigo Eli, que está suspenso, não pode atuar nessa partida, foi expulso no primeiro jogo. Também tem jogadores que não foram inscritos nessa fase da Libertadores, o Edenilson, o Rafael Cabral, o goleiro, e também o Rodrigo Caio. Esses três já não poderiam jogar, já não viajaram, mas chamou a atenção a ausência da dupla de volantes titulares na partida do time alternativo, a derrota para o Bahia por 2-0. O Duqueiroz e o PP não viajaram. O Grêmio ainda não revelou se eles têm algum problema físico, se foi algum desconforto, se foi algo que os impede realmente de jogar, mas a questão é que eles não foram para o Rio de Janeiro e isso chama atenção, porque são dois jogadores que o Renato insiste, né? A torcida não gosta, mas o Renato insiste em PP e Duqueiroz. Eu acho ótimo que eles não estejam disponíveis para essa partida. Mas vamos lá, vamos dar uma conferida nesta lista de relacionados do Grêmio. O Grêmio que tem à disposição do Renato os goleiros Kaique, Marquezin e Thiago Beltrame. Os laterais são Fábio, o João Pedro, o Reinaldo e o Zé Guilherme. Os zagueiros, o Jeromel, o Gustavo Martins, o Gemerson, o Kahneman e o Natan Felipe. E os meio-campistas são Cristaldo, Dodi, Monsalve, Natan Pescador, Ronald e Vidiaçante. Os atacantes, Aravena, Arezzo, Brightwhite, Diego Costa, Gustavo Nunes, o Natan Fernandes, o Pavon e o Soteldo. Lembrando que temos 10 estrangeiros, mas na Libertadores não há limite para isso, então não precisa cortar ninguém da relação. Bom, sendo assim, com esses atletas, como é que dá para montar o time? Se o Renato for manter a volta do 4-2-3-1, uma tendência é esse time aqui, com o Marquezin no gol, o João Pedro na lateral direita, Reinaldo na lateral esquerda, uma dupla de zaga formada por Gemerson e Kahneman, os volantes Dodi e Vidiaçante, e aí aquele trio com Pavon na direita, Soteldo na esquerda, Cristaldo no meio e o Braithwaite como centroavante. Essa é uma possibilidade. Mas vamos lá, até por essa lista, né, tem 5 zagueiros. Se ele utilizar 3, ainda tem 2 na reserva. E volante, olha, tá faltando, né? Sem esses que não foram para o Rio de Janeiro, como reserva você tem só o Ronald. Será que ele vai
realmente colocar aí esse esquema dos 3 zagueiros, se ele fizer isso, como é que dá para projetar um provável Grêmio? Com o Marquezinho no gol, o trio de zagueiros aí com Gustavo Martins, que se especulava jogar contra o Bahia, ele não jogou, então é um indício que ele pode atuar contra o Fluminense. Gustavo Martins, o Gemerson e o Kahneman, aí pela direita, o João Pedro, pela esquerda, o Reinaldo, Dodi e Vidiaçante mais pelo centro. É o Cristaldo fazendo aquele falso 9 ou um meia, enfim. O Soteldo pela esquerda. E tem uma dúvida, né? O Pavon vinha jogando nesse esquema, mas ele tá mal. Jogando muito mal o Pavon. E aí não se descarta botar o Braithwaite, que eu coloquei aí no campinho, ó. Talvez caindo mais pelos lados, até porque ele não é aquele centroavantão fincado. Então, pode ser que ele se desloque por ali. Essas são possibilidades do Grêmio. Tá se apostando muito que o Renato vai dar uma fechada na casinha e jogar com os 3 zagueiros. O que você acha disso? Deixa os teus comentários. Para encerrar, Gustavo Nunes, o Gustavinho. Ele tem negociações com Brentford, mas está no Rio de Janeiro. Pediu para não jogar contra o Bahia. O Renato atendeu parcialmente, ele não iniciou, mas ele entrou durante o jogo. O Brentford, que teria oferecido um pouco mais aí de 12 milhões de euros para o Grêmio, aumentou a primeira proposta, que era de 10 milhões de euros, mas o Grêmio tem 80% desse atleta. E na conversão, esses 80% representam menos de 60 milhões de reais. Ainda não é o que o Grêmio quer. Então não se sabe, né? O Gustavo Nunes, por enquanto, é atleta do Grêmio, ele está à disposição do Renato e está relacionado para essa partida. Agora, se vai ser usado, aí é outra história. O que você achou, então, desse time tricolor? Deixa aqui nos teus comentários a expectativa para o jogo contra o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores da América e também, óbvio, curte esse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais!